sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria no coração, estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Já estivemos aqui pela manhã, também glorificando ao Senhor. E agora à noite, nossa segunda reunião, com transmissão ao vivo também aí para os irmãos, né, que podem estar na sua casa ou com os amigos, para poder acompanhar esse momento. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé agora, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Nós começamos hoje pela manhã, lendo esse mesmo texto, e eu vou fazer a mesma coisa para ficar parecido com aquilo que nós fizemos na parte da manhã. Claro que não tem como ficar igualzinho, né, mas porque ninguém roubou, né? Nós somos seres humanos, podemos fazer algumas alterações, mas vamos seguir ali o protocolo, né, que nós temos ali. Amém? Vamos lá, queridos. Salmo de número 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas
às gerações. Aleluia. O primeiro versículo diz assim: aclame ao Senhor. Algumas versões dizem adore, louvem ao Senhor, né? Todos os habitantes da terra, e prestem culto ao Senhor com alegria. Prestar culto ao Senhor com alegria. Eu sei que às vezes existem situações na nossa vida que não nos traz alegria. Essa alegria aqui natural do mundo, né? Porque essa alegria do mundo está condicionada àquilo que acontece com a nossa vida, né? A alegria do mundo está condicionada ao que nós vivemos aqui. Mas a alegria que vem de Deus, ela não está condicionada às coisas aqui dessa terra. A alegria, ela vem direto do trono do Senhor. Por mais que difícil nós enfrentamos situações, nós precisamos sim manter essa alegria. Quando nós viermos para a casa do Senhor para adorar a Ele, precisamos fazer isso com toda a dedicação, né? Colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vim aqui para glorificar o Teu nome. Amanhã é um outro dia. Amanhã é segunda-feira, né? Nós vamos enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas, mas hoje é domingo, dia de adorar o Senhor, amém? Hoje é dia de nós glorificarmos aquele que é santo, aquele que é poderoso. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e nós orássemos ao Senhor nesse momento. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença, Senhor Deus, nesse lugar, pelo Teu amor, ó Pai, pela oportunidade nesta noite, meu Deus, que nos foi dada. Queremos aqui, Senhor Deus, entrar na Sua presença com ações de graça. Queremos render a Ti louvores, queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno, porque o Senhor, ó Pai, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nesta noite, Senhor Deus, nós aqui estamos com esse propósito. Fala, Senhor, através dos louvores, fala através da Sua palavra, fala, Senhor Deus, em cada momento deste culto, Senhor Deus, que a Sua presença seja real, ó Pai, nesses momentos, ó Deus, que nós possamos sair daqui edificados, ó Pai, voltando para as nossas casas felizes, ó Deus, por ter estado na Tua presença. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Levanta sua mão para o alto e diga assim: Senhor, nesta noite eu vim aqui, junto com meus irmãos, para adorar ao Senhor, para celebrar a nossa vitória através do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Amém? Aleluia. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele é poderoso, Ele está aqui nesse lugar. Ele merece ser exaltado, ser celebrado. E que nós verdadeiramente nessa noite possamos celebrar ao Senhor com alegria. Como o pastor disse, há momentos nas nossas vidas que nós não estamos alegres, mas nós precisamos nos apresentar ao Senhor com alegria, entrar nas suas portas com ações de graça, com cânticos espirituais, louvores ao seu nome, bendizer o nome dele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida a cada manhã. É ela que nos mantém de pé. Amém? Ainda que as circunstâncias digam não, o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos levanta a cada manhã, que nos coloca de pé, que nos renova, nos fortalece. Então, nessa noite, você igreja que está aí na sua casa, temos motivo de sobra para adorar o Senhor. Só o simples fato de nós respirarmos já é um grande motivo de celebrarmos a esse Deus. Amém? Aleluia. Então abre o seu coração, abre os seus lábios nessa noite e adore esse Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora nessa noite, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Senhor, nesse lugar. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Senhor, no meio dos louvores do seu povo, Senhor. Oh, Jesus, toda honra te damos nessa noite. Toda glória pertence a ti, Senhor.
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus maravilhoso, grande, poderoso, excelso. Oh, Pai, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que venceu a morte. E no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor tem grandes vitórias para o teu povo e para a tua igreja. E nessa noite, Senhor, queremos declarar que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Aleluias. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é! Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
esse nome é nome de Jesus. Oh, poderoso Ele é. Ele é poderoso. Aplauda Ele nessa noite. Aplauda o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte. Oh, aleluia, Jesus. Te adoramos nessa noite, Senhor. Te exaltamos, ó Rei dos Reis. Aleluia. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que... Glória a Deus. Realmente Deus é poderoso, amém, amados? Esse amém foi fraquinho. Deus é poderoso, amém? Vira por mão aí que está próximo, né? Não tão próximo. Diga assim para ele: Deus é poderoso na sua vida, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Como é gostoso cantar, como é gostoso adorar ao Senhor, como é maravilhoso. Nesse momento, pode se assentar, queridos. Nós vamos ministrar a oferta ao Senhor, né? Nós vamos ofertar ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 96, né? Salmo de número 96. Nós vamos estar lendo aqui um trecho da palavra do Senhor e depois você vai trazer a sua oferta. Diz assim o texto no versículo 7 do Salmo 96. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor a glória devida. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entre nos seus átrios, trazendo ofertas. E adorem o Senhor no esplendor da tua santidade, e tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém? Amados, hoje pela manhã eu falei algo para os irmãos sobre o culto de um judeu. O judeu, quando ele está se preparando para ir para adorar ao Senhor, né, ele sabe de tudo que vai acontecer. Claro que a ministração ali é preparada por alguém, né? Mas ele sabe o roteiro. E às vezes nós aqui recolhemos uma oferta só por culto. O judeu, ele tem vários momentos de ofertar ao Senhor. É a oferta da primícia, é a oferta de tal coisa, é a oferta disso, é a oferta daquilo. Tem vários momentos. E o judeu, ele se sente feliz nesse momento. É como se eles estivessem, não é bem como, é real, eles estão adorando ao Senhor, né? Assim como nós cantamos, nós fizemos agora, cantamos, a hora da oferta é a hora que nós também vamos entregar algo ao Senhor. É hora de adoração àquele que vive, àquele que reina e àquele que é poderoso. Então, o texto que nós lemos aqui reflete bem essa verdade. Deem ao Senhor a glória devida, né, ao seu nome, e entre nos seus átrios, trazendo as suas ofertas. Momento de ofertar ao Senhor, né? Estava falando com os meus filhos hoje pela manhã a respeito disso. E uma das coisas que nós estávamos comentando, tem muitas pessoas que falam assim: o dia que eu tiver um bom salário, eu vou dar uma boa oferta na igreja. Então esse dia nunca vai chegar. Sabe por quê, amados? Diz assim a Bíblia. Quando Jesus falou sobre a parábola dos talentos. Você já leu lá? O que está escrito lá? Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando eu aprender a aplicar a palavra do Senhor na minha vida, quando eu descobrir essa verdade, você vai ver como que Deus vai atuar na sua vida. Quando nós somos fiéis a Deus, se eu não estou conseguindo ser fiel a Deus hoje no pouco, imagina quando chegar lá, né? Aí você não vai lembrar de Deus. É assim que acontece com muitas pessoas, né? Então nós precisamos, como diz o texto, nos alegrar nessa hora, nesse momento de ofertar ao Senhor. Deem ao Senhor, ó família das nações, e deem ao Senhor a glória devida. Amém?
Nesse momento eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. Você vai pegar a sua oferta, seu dízimo aí. Você na sua casa também. Se você tiver a sua oferta aí separada, na próxima oportunidade que você puder vir ao culto presencial, você pode trazer a sua oferta. Ou, se preferir, né, você pode usar algum desses canais que nós temos hoje, entrar em contato conosco e nós vamos orientar você de forma a fazer uma transferência, né, um depósito, ou até mesmo a gente pode passar na sua casa, né, e estar recolhendo a sua oferta ali, amém? Então, vamos orar. Pai querido, nesse momento, eu quero orar por todas as ofertas, pelos dízimos que estão aí sendo separados a Ti, meu Deus, que cada um dos irmãos possa receber de Ti nessa noite. Momento especial, momento profético, ó Deus, onde nós vamos estar entregando ao Senhor a nossa oferta, os nossos dízimos. Nós consagramos a Ti nesta noite. Nós colocamos diante do Senhor essa oferta, Pai. E agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos vão estar recolhendo as ofertas agora, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você preparasse o seu coração para esse momento especial de Deus, né? Deus nos deu essa direção, amados, e eu louvo a Deus porque hoje pela manhã nós tínhamos aqui um grupo de pessoas, agora à noite um outro grupo de pessoas. Claro que tem alguns aqui que estavam no período da manhã, né, porque a gente precisa de pessoas para nos auxiliar. Tem outros que vêm nos dois cultos, né, porque querem ser duplamente abençoados. Amém? Né? Glória a Deus. Então eu fico feliz de poder ter à disposição. Mas tudo isso, amados, é uma direção de Deus. Agora, toda direção de Deus é necessário uma ação da nossa parte. Amém? É necessário uma ação da nossa parte. Se Deus quer fazer alguma coisa, sempre tem o nosso lado, né? Hoje nós temos folga para chamar as pessoas para vir para a igreja. Amém? Sim ou não? Hoje nós temos. Porque nós temos 2 reuniões. Então você não fica mais, né, impossibilitado de convidar os seus amigos, os seus parentes para poder vir à igreja. Então você fique à vontade. Hoje nós temos uma ferramenta que a gente tem aí, o formulário. Por isso eu tenho intensificado isso, irmãos, né? Preencha o seu formulário. Se você fosse convidado para ir numa festa e fosse necessário você confirmar a sua presença, o que você ia fazer? Você ia confirmar, de todo jeito. Você ia dar um jeito de confirmar. Você vai perder, né? Fui convidado para uma festa, vai ter um banquete lá, né? E é necessário que você confirme ali a sua presença. Senão, você não vai poder participar. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Então, rapidamente você vai fazer isso. Então, nós cristãos precisamos aprender essas coisas. O cristão parece que ele é mais tranquilo, né? Ele não se preocupa tanto. Então, querido, apareceu o formulário lá, já vai lá, preenche e manda, né? Não se preocupe, assim que você preencheu o seu formulário e enviou, não vai chegar uma resposta para você que foi enviado. Vai aparecer só lá, né? Formulário enviado, só isso. Pode ficar tranquilo que nós já recebemos, né? Nós já sabemos que você confirmou a sua presença. E tendo isso, amados, por que é importante? A gente tem uma noção de como tem sido a frequência das nossas reuniões, né? A gente vai poder tirar alguns gráficos, né? Preparar algumas coisas, estudar, né? Como está a frequência da igreja, né? No seu dia a dia. Isso vai ser muito importante para nós. Então faça isso, tá bom? Eu quero nesse momento, então, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Algo que Deus falou comigo e com certeza vai falar com a sua vida. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Eu vou contar 2 experiências que aconteceu comigo esses 2 dias, amados. Eu achei tão interessante, né? A primeira delas, enquanto você vai abrindo sua Bíblia aí, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não falei isso no primeiro culto, né? Eu estava ontem no mercado com a minha filha, Carolina, e andando pelo mercado ali, eu encontrei um policial que me conheceu. Ô, pastor tal, eu comecei a conversar com
saímos, eu fui para o caixa, estávamos ali no caixa. Sabe, meus irmãos, sabe quando você escuta alguém te chamar? Mas era uma voz diferente. E a voz falou assim: pastor! A Carolina estava comigo, eu parei, né, o que eu estava fazendo, eu procurei, né. Eu, na minha concepção, tinha sido o policial que tinha voltado para me perguntar alguma coisa, mas não era ninguém. Ninguém. Né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Será que Deus estava querendo falar alguma coisa para mim? Estava dentro do mercado, mas sabe quando você escuta uma voz assim, bem no seu ouvido aqui, né? Pastor! Eu fiquei com aquilo na minha mente. Guardei isso. Mas no meu coração, eu entendo que Deus, realmente, né? Ele quer falar conosco, amém? Deus quer falar com você. E hoje, agora, de tardezinha, estava na minha casa ali e de repente bate no portão. Fui atender. É aqui que mora o pastor fulano de tal. Eu falei, não, aqui não mora o pastor fulano de tal, aqui mora o pastor Silvano. Ele falou, não, é que eu estou meio desorientado e eu estou precisando de uma oração. O cara mora lá no Frei Galvão, né? E ele disse que morou um bom tempo lá no Maria Luísa, acho que não sei, frequentou uma igreja lá. E ele estava desorientado, precisando de uma oração, amados, procurando um pastor, não me lembro o nome que ele me disse, mas o nome dele ele chama Isaías, né? E eu conversei com ele, orei com ele, falei para ele, você precisa de Deus. Ele já frequentou a igreja, evangélica há muito tempo, mas estava meio perdido aí, né? Falei para ele, você precisa de Deus. E ele saiu dali feliz, alegre, falou, obrigado, pastor. Amados, eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, nossa, como que é interessante, as pessoas, muitas estão desesperadas, procurando ouvir alguma coisa. Amados, do nada essa pessoa bateu na porta da minha casa, pedindo uma oração. Você consegue imaginar isso? Né? Ele foi direcionado por alguém, ele sabia de um pastor que tinha uma perua branca. E alguém lá no bairro, lá em cima, falou, ó, tem o pastor Silvano, ele mora nessa rua aqui, lá no final. E ele saiu procurando, amor, e achou a minha casa. Né? Orei por ele, amados. Deus falou no coração dele, né? E ele tem um problema com a esposa também. Então eu falei, você precisa procurar, você precisa voltar para Deus, eu disse. Esse é o primeiro passo da sua vida, voltar para os caminhos do Senhor. E eu fiquei, amados, feliz de poder ouvir a voz de Deus, né? De ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente não sabe se Deus fala conosco ou não. Você já chegou naquele momento e falou assim, será que Deus está falando comigo? Né? Mas a minha experiência de ontem foi talvez um sinal de que Deus estaria falando assim, eu vou te usar. Você recebe isso nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Você já abriu a sua Bíblia aí? Em Josué capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo todo. O tema da mensagem de hoje é: qual é o tamanho da sua promessa? Qual é o tamanho da sua promessa? Quantos têm promessa de Deus aqui? Todos nós, né? Eu tenho promessa de Deus que já se cumpriu. Eu tenho promessa de Deus que ainda não se cumpriu. Mas qual é o tamanho da sua promessa? Vamos entender um pouquinho sobre esse tema. No primeiro versículo de Josué, capítulo 14, diz assim: foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi dividida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. E os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você.
Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente: a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por isso, queridos, o tema da mensagem de hoje é: qual é o tamanho da sua fé? Que tamanho você tem dado para a sua fé? Talvez nós não saberíamos dimensionar, ou melhor, o tamanho da sua promessa. Nós não saberíamos dimensionar o tamanho da promessa do Senhor. Mas existem algumas qualidades, ou melhor, algumas coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida, que nos ajuda a fazer com que essa promessa cada dia mais ela aumente, ela cresça na nossa vida e nós possamos alcançar a nossa vitória, né? Aqui, amados, nós podemos observar esse homem que seguiu uma promessa, resistiu ao tempo e entendeu que um servo de Deus não nasceu para morrer no deserto. Calebe entendeu que ele não iria padecer no deserto, porque Deus tinha uma promessa para a vida dele. Amém? Meu irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém, igreja? Deus tem uma promessa para você. Calebe, ele entendia, ele viu muitos, dos seus amigos, perecerem no deserto, porque eles duvidaram. Ele viu seus colegas que menosprezaram a terra e fracassaram diante das dificuldades da vida, mas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Ele acreditou. Calebe significa capaz. Calebe significa capaz. A gente conhece a história desse jovem, que já não era mais jovem, aqui na passagem que nós lemos. Mas ele começou a seguir Moisés, ele era um jovem. Ele viu muitas coisas acontecer. Ele presenciou. Ele foi um dos príncipes que foi lá espionar a terra prometida. E a Bíblia fala que dos 12 espias, somente ele e Josué foram os únicos que apresentaram um relatório favorável àquilo que Deus estava fazendo com aquela nação. E por isso, somente os 2 que saíram lá do Egito é que conseguiram entrar na terra. Os demais pereceram no deserto. A nova geração é que entrou na terra prometida. Olha que situação. Mas lembra do que eu li aqui? Calebe sabia que ele não iria padecer no deserto, que a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. Você não vai esmorecer, porque Deus tem uma promessa para a sua vida, amém? Qual é o tamanho da sua promessa? Vamos lá, queridos. A tua promessa será do tamanho da sua lembrança. Preste atenção nisso. O tamanho da sua fé
será do tamanho da sua lembrança. No versículo 6, diz assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Meu irmão, sabe quando algo está fresquinho na nossa memória? Foi isso que aconteceu com Caleb. Mas o negócio tinha acontecido há muito tempo antes. Deus tinha falado para Moisés, há 45 anos antes, para Caleb e Moisés e Josué e todas as pessoas ali. Deus tinha falado isso lá atrás. E Moisés havia declarado sobre a vida de Caleb essa promessa dele pisar a terra, dele tomar posse daquela terra. Quando ele foi espiar a terra, Moisés falou isso para ele. 45 anos se passaram. E o que foi que Caleb disse para Josué? Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Estava na memória dele ainda. Estava guardado na memória dele. Tu lembras, Josué, o que Deus falou? Tu te lembras, meu irmão, qual a promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família? Você lembra da promessa de Deus? A nossa mente, irmãos, ela é limitada, mas tem coisa que a gente não pode esquecer, amém? Tem coisa que nós não podemos esquecer. Se Deus te fez uma promessa, se você tem dificuldade de lembrar, escreve num papel. E todos os dias você olha para aquele papel e fala: Deus, aí tem uma promessa sobre a minha vida. Eu não vou esquecer. Mas você tem que guardar isso. A sua promessa será do tamanho da sua lembrança. Tem gente que já esqueceu o que Deus falou para ele. Tem gente que já apagou da sua memória aquilo que Deus prometeu para ele. Sabia? Tem gente que já se esqueceu. Irmão, nós não podemos esquecer o que Deus falou para nós. Nós não podemos esquecer. Traga a memória. Lembra da música? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra dessa música? Quem lembra dessa música? Essa música é antiga, hein? Eu estou bom de cabeça, né, irmão? Lembrei pelo menos dessa parte aí, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E com certeza as promessas de Deus sobre a sua vida te dá esperança. Amém? A promessa de Deus sobre a minha vida me dá esperança de que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Falou amém. O dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, meu irmão. Porque Deus tem promessas sobre a sua vida. A sua promessa será do tamanho da sua lembrança. Glória a Deus. Qual é o tamanho da sua promessa? Segunda coisa, tua promessa será do tamanho da sua esperança. A sua promessa será do tamanho da sua esperança. Versículo 7 diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. 40 anos. Você consegue pensar nisso? Não foram 2 dias, não foi um mês, não foi um ano, foram 40 anos que se passou. Quando ele levou aquele relatório para Moisés. E lá naquele dia, Moisés prometeu algo para ele. E ele guardou aquilo durante 40 anos. Ou seja, ele tinha 40 anos, né? Melhor, ele tinha 40 anos naquela ocasião e passou-se 45. Estou corrigindo aqui o que eu falei, né? Passou-se 45 anos e ele ainda tinha esperança da promessa de Deus. Eu sei que no meio de toda a trajetória nós enfrentamos muitas situações que às vezes tentam apagar aquilo que nós estamos buscando.
Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver Abraão, por exemplo, né? Eu sei que muitos têm acompanhado aí lá a série lá, Gênesis. E eu acho interessante que eles ali tentam, é claro, né, ser bem fiel ao que está na palavra do Senhor. E realmente, amados, Abraão teve uma promessa de Deus. E ele tinha por volta de 75 anos quando Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus. 75 anos. Deus falou para ele que ele seria pai de uma numerosa nação. Só que ele já estava numa idade já chegando, né, avançada. A esposa dele também já estava velha e, pior de tudo, ela era estéril. Então Deus deu uma promessa para ele que, aos olhos naturais, seria impossível acontecer. Mas ele acreditou e ele foi. Nesse caminhar, queridos, aconteceu muita coisa, né? Inclusive, a sua esposa tentou cortar caminho, né? E ele acabou entrando naquela situação e o problema veio. Mas depois de 25 anos, foi que o filho da promessa veio. Sabe o que é 25 anos? Eu acho que tem gente aqui que não tem 25 anos, né? Não é verdade? Muitos aqui que não tem 25 anos. Mas foram 25 anos que Abraão esperou o cumprimento daquela promessa que Deus falou para ele. Aconteceram muitas coisas nesse caminho, nesse processo, mas a gente percebe que Abraão permaneceu em Deus. É isso que é importante, nós precisamos permanecer. Nós precisamos ter esperança, né? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. E passou-se 45 anos. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã. Eu falei assim, você lembra, né? Coisas de 45 anos atrás, eu não lembro não, irmão. Porque eu era muito pequeno ainda, né? E se eu perguntar para você se você lembra de coisas de 20 anos atrás, talvez muitos aqui não vão lembrar. Os mais velhos talvez vão lembrar, né? Porque quem já passou dos 40, de repente você consegue lembrar de coisas de 20 anos atrás. Mas nem tudo. Porque às vezes são coisas que você às vezes quer esquecer mesmo. Eu não quero lembrar daquilo, né? Mas tem coisas que nós precisamos sim lembrar e ter esperança. Porque às vezes ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Amém? Se for uma promessa de Deus, vai se cumprir. Só mesmo uma pessoa altamente esperançosa em seu relacionamento de fé em Deus tem a capacidade de lutar pela promessa durante tanto tempo. Só, amados, a gente olha para a vida de Caleb, a gente vai ver que esse homem lutou para esse dia chegar. E ele não esmoreceu. E ele guardou na sua mente. Ele recordava, provavelmente todos os dias que ele ia dormir, ele lembrava, Senhor, tem uma promessa sobre a minha vida. Você jovem, tem uma promessa de Deus. Todo dia que você deitar na sua cama, você ore a Deus, fala, Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Amém? Eu vou casar. Eu vou constituir família. Amém? Aleluia. Terceiro, tua promessa será do tamanho da sua disposição. Às vezes a gente pensa assim, Deus tem uma promessa para mim. E fica ali, né, esperando as coisas acontecerem. Não vai ser assim. Nós também precisamos ter disposição. Versículo 8 fala, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele estava falando do dia em que eles foram relatar a respeito da terra prometida. Josué, Caleb e os 10 espias, príncipes, não era qualquer homem, eram homens de guerra, iguais a Josué e Caleb. Eles foram, viram a terra e realmente, como Deus havia dito, a terra era perfeita. Inclusive,
eles foram carregando um cacho de uva. 2 homens carregando um cacho de uva. Você consegue imaginar isso? Né? 2 homens. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Né? Era uma coisa que sobrenatural. E eles chegaram para Moisés e falaram assim: olha, realmente a terra é tudo do jeito que Deus falou. Aí 10 disseram, mas sabe, tem um problema. Qual é o problema? Lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos diante deles. Quando eles começaram a falar isso, Josué e principalmente Caleb rasgou as suas vestes e começaram a dizer: mas Deus é conosco. Eles podem ser gigantes, mas nós vamos vencê-los pelo nome do Senhor. Caleb tinha um relatório completamente diferente daquilo que os outros 10 tinham. Ele estava dizendo para Moisés: olha, tem o gigante, mas Deus vai conosco e nós vamos vencer. Porque ele sabia que tinha uma promessa de Deus ali. O maior problema da nossa geração é a falta de perseverança. Esse é o grande problema da geração de hoje. São pessoas que desistem facilmente. Não conseguem permanecer em um emprego. Hoje em dia, amados, hoje não tem mais carteira de trabalho, né? Física, aquele livrinho que a gente tinha antigamente, né? Quem era dessa época aí? Na minha época, quando eu trabalhei em empresas, se chegava alguém com uma carteira de trabalho, que tivesse ali um contrato de 10 anos servindo uma empresa, aquela pessoa ela era muito bem vista ali perante o empregador. Porque era uma pessoa que tinha constância, era uma pessoa que conseguia permanecer. Mas hoje em dia, mas a coisa é diferente. Tem jovem de 25 anos que já tem 10 carteiras, né? Se tivesse naquela época, tem 10 carteiras. Por quê? Porque ele trabalha um mês aqui, aí ele é mandado embora. Ele trabalha mais um mês no outro, mais um mês no outro, e aí vai gerando carteira. Porque são pessoas que não têm constância, não conseguem permanecer. A geração de hoje é esse tipo de pessoas. Não consegue consolidar um relacionamento. Infelizmente, amados, hoje em dia está assim. É verdade. Um casamento que dure hoje 10 anos é um casamento vencedor. Né? Eu sei que existem muitos problemas que surgem, mas infelizmente, amados, é assim. Infelizmente, né, não conseguimos consolidar os relacionamentos, não no sentido de casamento, mas em todos os sentidos, até de uma amizade. As amizades se rompem com tanta facilidade hoje. As pessoas se esquecem. Não conseguem ter paciência necessária. Hoje, paciência é uma das palavras menos utilizadas no vocabulário da grande maioria das pessoas. Os jovens, os adolescentes, não têm paciência. A geração do fast food quer tudo no automático. Apertou o botão e o negócio já chegou. Né? Você liga, hoje em dia, né, você tem aí um aplicativo que você pede comida e ali você pode monitorar a chegada da sua comida. E se não chegou no tempo, né, que foi determinado, você pode reclamar. Né? Tem tudo isso agora. Ou seja, a geração aonde não se tem mais paciência, não consegue mais esperar. Não consegue mais esperar. Né? Hoje, nós temos sofrido com essa pandemia. Quem tem filho adolescente aqui sabe o que eu estou falando. Eu vivo na minha casa, tem filho assim. E eles não conseguem mais ficar dentro de casa, mas é duro. Porque eles querem, eles vão para lá, eles vão para cá, eles viram ali, eles mexem aqui, eles jogam um negócio ali, porque eles não conseguem ficar parados mais. Né? Não tem paciência. Imagina se um jovem de hoje fosse esperar 45 anos para uma promessa se cumprir. Imagina, queridos, o que iria acontecer? A Terceira Guerra Mundial, com certeza. Terceira Guerra Mundial, porque ia virar uma guerra. Como? Esperar 45 anos? Não!
temos uma geração que não consegue orar mais. Eu falei aqui no primeiro culto o seguinte: se eu chamar para vir aqui David Leonardo, não sei quem sabe quem é ele, é um rapaz que tem uma mensagem tremenda. Um rapaz que tem uma didática, que fala muito bem e que tem uma explanação da palavra de Deus assim tremenda. Se eu chamar ele para vir aqui, queridos, com certeza vai ter fila nessa porta para assisti-lo. Nós vamos ter que fazer umas 5, 6 reuniões. Porque chama atenção. Mas se eu marcar uma reunião de oração aqui na igreja na sexta-feira à noite, vai poder contar no dedo quantas pessoas vai vir aqui para orar. Porque as pessoas não se interessam mais em orar. As pessoas não se interessam mais em jejuar. As pessoas não se interessam mais em ser fiéis a Deus. Caleb foi fiel a Deus. É uma geração que desiste facilmente, é um povo que troca de metas a cada instante. Quando aparece uma dificuldade, né, ele já desiste. Deus não te criou para ser um fracassado. Deus não te projetou para ser vencido pelo desânimo desse mundo. Não, Ele te criou para ser um vencedor. E todo vencedor, queridos, passa por etapas, por processo. Precisa passar por tudo isso. Vencedor não nasce da noite para o dia. Os grandes campeões não nascem da noite para o dia. Não. São horas e horas afinco de treinamento, de uma vida regrada, de renúncia. Pessoas que estão determinadas a alcançar o seu objetivo. E nós precisamos, cristãos, amados, é o nosso tempo. A grande virtude de Caleb é que mesmo aos 85 anos, ele ainda tinha disposição de sobra para lutar por seus objetivos. Eu fico aqui a imaginar como que um homem de 85 anos podia bater no peito e falar assim: eu estou disposto para continuar a guerrear. Hoje, amados, nós estamos com 50 e nós já estamos assim: ai, minha coluna. Não é verdade? Hoje nós estamos com 50 e alguns aninhos aí, né? A gente já está sentindo dor nas costas, dor nas pernas. Às vezes até menos, né? Menos. Não chegou nem nos 30 ainda. E já está lá, né? Ai, minha perna. Mas Caleb tinha 85 anos e batia no peito e dizia assim: eu tenho o mesmo vigor quando eu tinha os meus 40 anos. Sabe o que é isso, irmãos? Promessa de Deus da vida daquele homem. Promessa de Deus. A tua promessa será do tamanho da sua visão. Versículo 10 fala: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Amados, toda promessa tem que ter visão. Não estou falando desse olho que você tem, não é isso. Você enxergar com os olhos da fé. Você olhar com os olhos de Deus. Caleb recebeu essa palavra de Deus e ele tinha visão. Mesmo quando ele estava lá no deserto ainda, caminhando lá, rodeando o deserto, porque eles foram castigados por isso, porque os 10 espias conseguiram induzir toda uma população a voltar. E Josué e Caleb ficaram no meio dessa situação. Mas quando eles estavam lá no deserto, é o que ele fala aqui. Ele olhava com os olhos da fé e falava: o Senhor me prometeu aquele lugar. Aleluia. O Senhor me prometeu aquele lugar. Nós podemos, amados, encontrar duas coisas aí na resposta de Caleb. Passei pelo deserto, não morri. Já tenho 85 anos, para quê? Para cumprir a promessa que ainda não se cumpriu. Passaram-se tantos anos, mas eu estou vivo ainda porque a promessa vai se cumprir na minha vida. Para você conquistar bênção ainda não alcançada. Quando eu tenho uma visão de Deus na minha vida,
ela será uma experiência renovadora, inspiradora. Sabe, amados? Quando você gera essa visão no seu interior, isso inspira você. A Bíblia fala em Romanos, o apóstolo Paulo a respeito de Abraão, dizendo que Abraão era fortificado, dando glória a Deus. Ele, mesmo não vendo com seus olhos naturais, lá no seu interior ele estava crendo. Queridos, isso é ter visão. Mesmo que ainda você não tomou posse dessa promessa, mas você precisa olhar com os olhos da fé e acreditar: eu vou receber isso. Qual é o tamanho da sua promessa? O tamanho da sua promessa será do tamanho do seu desafio. Agora, pois, no versículo 12 diz assim: agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluia! Uma promessa não se realiza sem desafio. Toda promessa tem desafios para que nós possamos enfrentá-los. José tinha uma promessa de Deus que ele iria reinar. Mas como foi todo o processo? José, primeiramente, foi vendido pelos seus irmãos, depois foi parar na casa de Potifar, depois foi parar na prisão. Só depois de tudo isso é que o sonho se realizou. Moisés, amados, Moisés estava lá fugindo, apacentando as ovelhas do seu sogro. Talvez Moisés falava assim: aqui ninguém está me vendo, estou tranquilo aqui, em paz, né? Beleza, estou numa boa aqui. Como diz aí, né, o palavreado dos jovens está favorável hoje aqui, né? Está tranquilo, está favorável. Moisés, tranquilamente, naquele dia, amado, sabe o que aconteceu? De repente ele olhou, estava lá uma sarça e ela começou a pegar fogo. Do nada. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele falou: o que é aquilo ali, Deus? O que está acontecendo ali? Curiosidade. Ele foi lá, começou a aproximar. Quando ele foi se aproximando, uma voz falou para ele: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E a voz começou a falar com ele, dizendo: eu te escolhi para libertar o meu povo do Egito. Deus começou a falar para ele, trazer ali uma promessa, uma revelação, e ele ainda tentou se esquivar, né? Falou assim: ah, Deus, quem sou eu? Eu sou um homem de uma língua pesada, eu não sei falar. Ele foi se esquivando, né? Tentando sair fora. Quanta gente, né, sai fora daquilo que Deus chama. Deus, eu não. Pula minha senha, Deus, chama o outro ali, né? O outro é mais capacitado que eu. Não, Deus está te chamando você, meu irmão. Moisés aceitou o desafio, mas Deus não falou como era o processo. Sabe, amados, tem hora que Deus dá uma promessa, mas Ele não mostra o processo para nós. Aí é que é o problema. Deus não mostra como vai ser o processo de tudo. Por quê? Depois dali, Moisés teve que enfrentar o faraó. Não foi fácil. Teve que enfrentar o faraó. Teve que enfrentar o deserto. Teve que enfrentar a murmuração. E tantas outras coisas ele teve que enfrentar. Ou seja, toda promessa tem um grande desafio a ser vencido. Caleb venceu, estava disposto a lutar contra os gigantes. Josué, o desafio de levar aquele povo, de entrar com o povo na terra prometida, mas tinha que tomar posse da terra. Tinha que vencer aquelas pessoas que estavam ali. Você sabe, Jericó e tantas outras cidades que Josué teve que guerrear para poder tomar posse daquelas terras. Não foi fácil. Meu irmão, não pense você que a promessa vai vir numa bandeja tranquilamente, sem nenhum problema. Não. Às vezes Deus te dá uma promessa, mas Ele não conta como vai ser o processo. Sabe por que Deus não conta? Sabe por que Deus não falou para Moisés o
que viria pela frente. Você sabe por quê? Porque provavelmente o povo ia desistir. O povo ia desistir. Deus não falou para a multidão, através de Moisés, como seria todo o processo de chegar até a terra prometida. Não, não falou. E às vezes Deus faz isso, irmãos. Deus fala, eu vou te fazer vencedor. Ó, eu vou te levar você a pregar para as nações. Ó, eu vou te levar a conquistar isso. Mas Deus não te mostra o processo. Porque muitas vezes, se Ele mostrar, você vai desistir. Foi assim que Deus fez com grandes homens. É assim que Deus faz. Por isso você precisa, a cada dia, pensar naquilo que Deus tem prometido para você. E lembrar de tudo isso, né? Colocar em prática na sua vida. Então, nesse momento, quem quer ver as suas promessas realizadas? Amém? Se você quer, fica de pé então, meu querido. Fica de pé. Feche seus olhos, você na sua casa também. Se você puder fazer isso. Feche os seus olhos agora. Aleluia. Deus tem promessas para as nossas vidas. Aleluia. Eu queria que você agora orasse a Deus. Abrisse a sua boca e falasse com Deus. Eu tenho as minhas promessas. Deus tem algo específico para a minha vida. E com certeza tem também para a sua vida. Nesse momento, eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que aqui estão. Meu Deus, o Senhor conhece cada uma delas. Sabe, Senhor Deus, o que elas têm buscado, o que elas têm, ó Deus, experimentado nos seus dia a dia. Como nós aqui falamos sobre as promessas do Senhor. Promessas que foram ditas, que foram declaradas, ó Deus, promessas às vezes coletivas para nós aqui como igreja, mas também individual, específica para cada uma dessas pessoas. Que eles possam experimentar sobre as suas vidas, ó Pai. O Senhor conhece, Pai, o que cada um aqui está buscando em Ti. O que cada um tem esperado no Senhor. Anima, Senhor, fortalece, Senhor amado, esses corações. Como nós vimos aqui, Caleb foi um grande exemplo para nós. Ele tinha uma visão apurada, Senhor Deus, de tudo aquilo que Deus tinha dito para ele. Ele tinha perseverança, Senhor. Ele estava fortificado na sua fé, a ponto de dizer que o seu vigor era o mesmo quando ele ainda tinha os seus 40 anos. Que assim seja na vida desses irmãos, que eles sejam renovados, que eles sejam fortalecidos, ó Deus, no seu interior, ó Pai. Sejam, ó Pai, capacitados a alcançar a vitória, a alcançar, Senhor Deus, a promessa que o Senhor tem para a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você, nesse momento, se você tem promessa de Deus, levantasse a sua mão comigo e você repetisse essa oração. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem promessa para a minha vida. E eu não vou desistir. Eu vou continuar firme no seu propósito. E eu sei que as promessas vão se cumprir na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue ainda em oração. Eu quero fazer um apelo. Talvez você que nos assiste, você não já ouviu falar de Jesus, mas nunca teve essa oportunidade de conhecê-lo de forma mais íntima. Eu queria dizer para você nessa noite, a melhor decisão é quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. E eu quero nesse momento orar por você que decide entregar sua vida ao Senhor. Eu queria que você orasse comigo, repetisse essas palavras. Diga assim: Senhor, nesta noite eu entendo que eu preciso de Ti. Eu entrego
a minha vida nas suas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Transforma-me, ó Deus, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, nesse momento. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Eu quero dar aqui uma orientação para você que fez essa oração. No final vai aparecer aí uns contatos, a forma que você pode estar entrando em contato conosco, ou por e-mail, ou através de WhatsApp, né? Ou na nossa página. Você pode ali mandar uma mensagem para nós. Nós queremos ajudá-lo e conduzir você nesse momento tão especial. Tá? Precisar de oração, é só entrar em contato conosco. Nós queremos orar pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar os recados agora para toda a igreja. Tá? Nessa semana que terminou, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Nós iniciamos a reunião presencial na sexta-feira. Tá? Eu falei aqui que as pessoas ainda estão começando a retornar vamos assim, no normal, que já não é mais o mesmo normal de anteriormente. Mas nós precisamos retornar, né? Então, nessa semana nós vamos ter novamente. Mas na terça-feira, às 19h30, nós temos a live de oração. Tá? Terça-feira, 19h30. Vai ser uma live apenas. Mas na sexta-feira, sexta livre, tá? Sexta-feira, às 19h30 também. Tá? Nós fizemos uma alteração nos nossos horários. Tá? Às 19h30, na sexta-feira, sexta livre. Você está convidado, né? Chame os seus amigos, os seus parentes para estar conosco nessa reunião, uma reunião abençoada. Deus tem uma palavra especial ao seu coração nessa sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, então, às 19h30. Esses são os nossos avisos. Aqui tem uma caixa, campanha Imo Jovem Aquece, tá? O pessoal da Imo Jovem está numa campanha. Se você tem um agasalho, uma calça, uma camisa, uma blusa, uma meia, né? Em bom estado, é claro, que você não usa mais, está lá no guarda-roupa, né? Você já não está mais usando. Está chegando frio agora, né? E a gente sabe de muitas famílias que às vezes necessitam de um agasalho, né? Então você pode doar. Toda a igreja está envolvida nisso. É claro que é uma campanha feita pela Imo Jovem, mas toda a igreja está envolvida. Se você tem algo lá na sua casa e gostaria de doar, só trazer na igreja, colocar ali naquela caixa ali, vai ser muito bem recebido. Outras pessoas vão ser abençoadas através aí, né, da sua dedicação. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esses são os nossos avisos. Nós vamos terminar. Fique de pé, igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento aqui. Aleluia. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença aqui, pela oportunidade, meu Deus, de estar cultuando ao Senhor nesta noite. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade, pelos irmãos que aqui vieram. O Senhor conhece esses corações, Pai. Que o Senhor continue abençoando essa semana, que seja uma semana produtiva, uma semana de vitória, uma semana de bênção, meu Deus. Nós queremos também especialmente orar pela vida do meu sogro, o seu Walter, ó Pai, que está hospitalizado, está internado ali, ó Pai, na Santa Casa. Ó Pai, ali, que o Senhor esteja visitando a vida dele e tantos outros que precisam de um milagre, de uma cura. Nós estamos clamando por essas vidas, ó Pai, intercedendo por elas, ó Pai, que o Senhor traga a restauração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada. Amém. Glória a Deus, queridos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, queridos.